Olá, meus amigos, muito bom dia. Aqui, doutor Antônio Martins Farias. Mais uma vez, eu quero primeiro agradecer a Deus e a você, meu irmão, minha irmã, que tem dado seu like, seu dislike, faz seus comentários. Hoje eu vou fazer um vídeo rápido, porque são 8 horas e 29 minutos e às 9 horas da manhã eu vou ficar sem luz até às 15. Portanto, eu estou começando a gravar às 9h29 do dia 19 de junho de 2024, quase entrando no inverno, né? E inverno no hemisfério sul e lá na Europa começa o chamado verão. Tomara que seja um bom inverno para a gente, né? Sem muitas tragédias, com muita chuva, que faça muita água, para que os animais sofram menos e a população também tenha uma condição de vida boa. Bom, eu deixo aqui o meu recado, o meu e-mail, meu telefone aqui embaixo, caso queira entrar em contato comigo, fiquem à vontade. Hoje o título, ou eu vou bombar, né? Ser ou lacrado. Essa é a grande verdade, né? Porque é o seguinte, o Brasil está sem governo. O presidente Lula está brincando, né? Ele não quer governar, né? O presidente Lula tem o direito de falar o que ele quiser. E ontem, numa entrevista a uma emissora de rádio do Grupo Globo, né? Ou seja, do dia 18 de 6 de 2024, apontou todo o seu tédio, todo o seu ódio ao presidente do Banco Central, como se o único e exclusivamente culpado pela ingerência, pela incompetência, pela falta de ação do governo fosse do presidente do Banco Central. Gente, não é. Não vamos eleger bodes expiatórios. O Brasil precisa de ser governado com seriedade. Eu respeito muito demais o presidente Lula, apoio o presidente Lula, incentivo o ministro da Economia, que eu acho que faz um bom trabalho, faz o que pode, né? Ele não está fazendo, não é que ele seja, o ministro, não, é porque ele está fazendo o que pode, na sua política de contenção de gastos e a tal manutenção, o cumprimento das metas fiscais conforme estabelecido na nossa Constituição. Parece que isso foi muito bem tratado lá na chamada PEC da transição. Acontece o seguinte, o primeiro ano de governo estava tudo muito bem, porque o Lula teve uma autorização, segundo os estudiosos, de 150 bilhões de reais para gastar do jeito que ele quisesse. Só que o dinheiro acabou. E agora ele tem que tomar as medidas que é, ou seja, o corte de gastos. Mas só que a política do governo Lula é gastar, 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 da mesma forma como fez a presidente Dilma. Gastou, gastou, gastou e depois veio a conta. Então é preciso que o presidente Lula crie uma coragem e comece a governar de novo, governar com seriedade. Né? Porque da maneira como está, colocando a culpa no presidente do Banco Central, não vai resolver o problema do país. Os problemas do país são muitos. O Brasil tem muitos problemas e é preciso de governo. Eu entendo a crise política que o governo Lula vem enfrentando, que é essa crise com o Congresso Nacional, com essa hipocrisia de Arthur Lira, com essa oposição medíocre, ridícula que nós estamos vivendo. A classe política é a pior da história do nosso país. Né? Essa atual legislatura, que eu já cansei de dizer aqui, que é a pior legislatura da história do Brasil desde 1823, quando Dom Pedro I, então, resolveu criar uma Assembleia Nacional Constituinte e dissolveu em 1824, 25 de março de 1824, otorgou uma Constituição que é a nossa Constituição, a nossa primeira Constituição. Mas essa é a pior. Você vê, né? Eles agora, a ideia é que não vou mudar do assunto, essas pautas, eu não gosto do termo pauta bomba, dessa questão do aborto, que é uma vergonha, né? Você viver hoje com tantos problemas sérios para a gente resolver e ver um hipócrita como esse deputado do Rio de Janeiro com essa votação de urgência de um projeto que destrói, que acaba, que mata, que prende, que humilha, que desumaniza as meninas, as pessoas estupradas. Isso é uma vergonha. E, graças a Deus, parece que eles tomaram um pouquinho de medo, porque o povo foi realmente muito veemente, muito contra, e eles estão recuando. Tomara que recue isso, mas esse projeto não tinha que adiar, não. Ele tinha que ser derrotado imediatamente na Câmara Federal. Porque uma ideia dessa não pode prosperar. Né? Mas vamos lá. Não adianta ao PT pedir a saída de Roberto Campos Neto. Eu não estou avaliando a administração de Roberto Campos Neto. Não, gente.
Só que o Conselho Monetário Nacional é quem determina as regras. São as disciplinas do Conselho Monetário Nacional, são as disciplinas das contas públicas que determinam a política do Banco Central. O Banco Central, ele pode até estar fazendo política. Eu não estou aprovando a atitude do presidente do Banco Central. Eu já fiz aqui uma crítica a ele, que eu tinha muito respeito por ele, mas ele perdeu todo o respeito que a sociedade brasileira devia ter. Qual foi? Esse jantar estúpido que ele foi lá, segundo, né, que ele foi a um jantar oferecido pela maior oposição do governo, que é o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e se propôs a ser o ministro da Fazenda de um futuro governo. Isso é falta de ética, falta de moral. Então, cabia ao presidente do Banco Central ser mais cauteloso. Agora, o problema é o seguinte: quem tem ética no Brasil? Nós não temos ética mais no Brasil. Não podemos cobrar mais ética. Você vê o ministro do Supremo Tribunal Federal convocou para, não sei se para julho ou agosto, uma audiência pública para discutir o governo, tanto o governo federal do Lula quanto a Câmara dos Deputados e Senado, para resolver o problema do orçamento secreto, que não foi resolvido. Ora lá, gente, espera aí. O orçamento secreto não pode, a administração pública tem que trabalhar na transparência, na publicidade, na impessoalidade. Não é distribuir 55, 60 bilhões de reais para Arthur Lira distribuir para os amiguinhos dele, para Arthur Lira ser comprado. Quando precisar de uma votação do governo, tem que, ou você me dá verba ou a gente não vota. Essa hipocrisia que a gente tem que acabar. Agora, lamentavelmente, o presidente Lula está perdido nesse caldo, nesse caos que é a política brasileira. Culpa de Lula somente? Não. Culpa de toda a sociedade brasileira que não compra uma briga contra essa estupidez, essa safadeza, essa desonestidade que a Câmara Federal está fazendo em relação ao Poder Executivo. Né? A taxa de juros, gente, ela não pode baixar ao bel prazer. Se o Banco Central fizer isso, como foi feito no governo Dilma, é um fracasso, é um estrondo da inflação. E o controle da inflação, o Plano Real, que está com 30 e poucos anos, está tão sendo comemorado, virou um direito. A ter taxa de inflação razoável é um direito da sociedade, é um direito, quase um direito fundamental. Porque a sociedade precisa de viver num país que tem uma política econômica séria, que tem uma política fiscal, que realmente o controle de preço seja efetivado. E a instituição Banco Central é para isso, controle da moeda e controle da inflação. Agora, a inflação só cai se tiver pré-requisitos, uma política fiscal honesta, que realmente baixa a taxa de juros. Agora, um governo que quer gastar e não tem controle, os juros têm que subir. Porque quer que o governo central, o governo incentiva o consumo. Não estou condenando. Aí o que acontece? Todo mundo vai para o mercado comprar. O que vai acontecer? Aumento dos preços. O que o Banco Central tem que fazer? Aumenta os juros para tirar o dinheiro de circulação. Isso é política econômica. Eu não sou economista, mas o Lula sabe disso. Ele tem bons assessores. E se ele incentiva o consumo, o gasto, vai haver o quê? Mas é o desenvolvimento. Gente, mas a gente tem que desenvolver o país com seriedade, com projeto. Não é aumentando o consumo que as pessoas vão para o supermercado, vão para as lojas comprar, né? E perder o controle da inflação. O Banco Central está certo em não reduzir a taxa de juros. Tomara que hoje parece que termina a reunião do cupom. Eu não sei se eles vão manter a queda de juros ou vão dar uma freada nesse, porque as razões, né? Não adianta a gente atrelar somente a política de juros ao presidente Lula, ao ministro da Fazenda. Não, tem as regras internacionais, tem a questão política americana, que é vinculada à taxa de juros nos Estados Unidos. Temos as questões da guerra na Europa, que tudo isso ainda cria uma insegurança. Temos a questão do Rio Grande do Sul, a seca, a destruição do Rio Grande do Sul, que é um processo que vai fazer com que a inflação aumente, porque vai haver um aumento de consumo exagerado, né, para recuperar o Rio Grande do Sul. Muitas metas vão ter que ser quebradas para salvar o Rio Grande do Sul. Não estou criticando nada. Você vê, eu estou dizendo que o governo tem mais que investir, gastar. Se é para gastar, para recuperar a economia do Rio Grande do Sul, tem o meu aplauso. Agora o governo tem que ter seriedade. Não é colocando a culpa no presidente do Banco Central que vamos resolver o problema do governo Lula. O governo Lula precisa de governar. Não é com Gleisi Hoffmann que o Lula vai governar, fazer o ter chamado Lula 3.
Se o Lula insistir em ficar fazendo esse tipo de política, essa briguinha contra o presidente do Banco Central, contra o Bolsonaro, contra não sei quem, ele vai ser pior do que Dilma. É lamentável. E quem paga o pato, infelizmente, é o pobre. Eu não estou defendendo nem condenando o presidente Lula. Eu sei que a crítica é cruel que eu fiz hoje, mas eu torço para que o presidente Lula acorde e governe. Chame a Gleisi Hoffmann e diz: Gleisi, cala sua boca, deixa que a política econômica instituída pelo Haddad seja implantada, que é a questão das metas fiscais, o déficit público, o corte de gastos. Algumas regras têm que ser essa questão da receita, porque você não pode só querer fazer economia pelo lado da receita. Porque eu sei, gente, os empresários não pagam imposto. Quem paga imposto é o pobre. Então, qualquer tentativa, por exemplo, a questão da MP, do PIS e COFINS, né, que os empresários estavam se recuperando segundo informações, eu estou afastado do direito tributário há muito tempo, eles estavam se recuperando de um crédito que não teve. Ora, ele se recupera de um PIS e COFINS, de um PIS e COFINS que foi isentado lá pelo presidente Bolsonaro para não aumentar os combustíveis quando ele queria ser eleito. Então, por isso que as empresas têm bilhões de reais de crédito tributário para se recuperar de uma coisa que não ocorreu, de um fato gerador que não ocorreu. Ora, se o PIS e COFINS estava sendo imune, isento lá no governo Bolsonaro, por que as empresas agora podem se creditar de uma coisa que não ocorreu, um fato gerador não ocorrido? Então, aí vai com uma medida provisória, ela é rejeitada e devolvida. Já é uma vergonha, né? Eu só ouvi alguma vez a devolução de medida provisória no governo, acho que no governo Bolsonaro também teve, no governo Lula. Isso é fracasso do Congresso, é fracasso da articulação política do governo. É uma derrota para o presidente Lula emitir uma medida provisória que tem força de lei. O presidente do Congresso diz: olha, não, nós não queremos, rejeita, devolva. Isso é uma vergonha. Falta de quê? Falta de informação, de diálogo. Então, o que está faltando ao presidente Lula? Diálogo com o Congresso Nacional, diálogo com o presidente da Câmara, diálogo com a sociedade. Não é ficar indo para as emissoras de rádio detonar o presidente do Banco Central, quando na verdade pode ter parcela de culpa, pode, mas os erros do Brasil não estão no presidente do Banco Central. A taxa de juros é uma das medidas que o governo tem de fazer política monetária, de fazer de controle da inflação. Porque o povo brasileiro não suportará mais uma inflação exagerada. E se não houver um controle de gastos, né, um controle das contas públicas, vai ocorrer uma inflação. E o povo, quem vai pagar é o povo, né? Segundo o editorial do Globo de hoje, já estou finalizando, né, Lula demonstra desorientação na economia. É pura verdade. Uma das razões apontadas para não haver a queda da taxa de juros é a falta de controle da política fiscal. Ora, se o Haddad não garante que vai ter um déficit zero em 2024 e um superávit de 0,5% do PIB em 2025, como é que as regras do mercado financeiro, nós vivemos um rentismo. Não adianta dizer: o Brasil não tem a indústria brasileira está falida, não tem mais, há um aumento do serviço, a inflação de serviço. Mas a inflação de serviço gera o quê? Está melhorando a qualidade do emprego? Não, porque o emprego é precário no Brasil. O mercado de trabalho no Brasil é um salário muito baixo, os trabalhadores brasileiros são remunerados de forma muito mesquinha, muito baixa. Mas o que está gerando a economia? O mercado não tem confiança no governo, porque o governo tem que dizer: olha, nós temos a obrigação de chegar a um déficit zero em 2024 e cumprir. Agora, vai cortar onde? Nós temos um subsídio. Gente, mas subsídio de 500 bilhões, como o próprio Lula disse na entrevista que concedeu à emissora de rádio ontem, são 500 e tantos bilhões. Eu já tenho falado milhares de vezes aqui com a questão do subsídio, que a gente não pode deixar de arrecadar 550 bilhões de anos por ano, bilhões de reais, deixarmos de arrecadar 550 bilhões de reais por ano para deixar empresários incompetentes, empresários espertos que vivem da pobreza. Os pobres no Brasil pagam 550 bilhões de reais para empresários ganhar dinheiro no Brasil. Agora, é cortar esse subsídio hoje? Não, gente, é porque existe lei.
existe segurança jurídica, a garantia de direito adquirido. Um subsídio é 10, 20 anos, quando o governo controla. Então tem que o Congresso Nacional encontrar saídas, encontrar alternativa de realmente a gente diminuir essa questão do déficit, do subsídio, esse gasto absurdo que nós temos com subsídio, para subsídio ou despesas fiscais, como gosto de chamar. Então o governo Lula precisa de voltar a ter prazer de governar, sair do disse-me-disse, esquecer Gleisi Hoffmann, a briga interna do PT não pode afetar a economia brasileira. Se Gleisi Hoffmann não quer que o Haddad seja bem sucedido para não concorrer em 2026, é um problema de Gleisi Hoffmann. Se o Haddad quer disputar a herança política de Lula, é um problema de Haddad, e o próprio Lula tem que definir sua questão sucessória, que ele não é eterno, ele ficará eterno pela história, né? Porque o presidente Lula já é, que você gosta ou não, um estadista, que ficou na história do Brasil. O Lula fará parte eternamente da história do Brasil. Agora é preciso que ele assuma o compromisso de governar, porque o que ele está fazendo esse 1 ano e 7 meses, um ano e 6 meses, ele não está governando. Ele está vivendo esse caos, né? Vai ao exterior, faz uma conversa muito bonita, chega aqui, dá uma entrevista para a emissora de rádio e fica esse disse-me-disse, essa bipolaridade entre Bolsonaro e Lula, que não vai levar a lugar nenhum. O que ele precisa de fazer é governar, chamar o Congresso Nacional, a sociedade tem que pedir, converse com a sociedade, cobre que a sociedade exija de Arthur Lira seriedade, que exija do Congresso Nacional seriedade, que nós não estamos vendo. Então há um desvio grave na política brasileira. Ninguém governa, vive-se do caos, vive-se do disse-me-disse, da fofoca. Um país como o Brasil não pode viver de fofoca. Nós temos graves problemas para resolver. É uma economia pujante, é uma economia que tem chance, nós temos um PIB maravilhoso, nós temos um povo maravilhoso. Agora é preciso que tenha governo. Não dá para a gente ficar sem governo desde 2010, porque com todo respeito, né? Lula, de Dilma para cá, nós não tivemos mais governo. A gente precisa de ter governo. O Brasil precisa de governar. O Lula precisa de governar daqui para frente, porque nós estamos numa situação muito difícil. Ô, gente, desculpa, a crítica foi muito forte, mas eu não estou querendo que o Lula seja mal sucedido, não, estou torcendo para que ele acorde, para que ele realmente governe, porque se ele ficar colocando a culpa do desastre na economia brasileira, do dólar chegar a quase R$6, ao presidente do Banco Central está completamente enganado e ele está mentindo para ele e mentindo para a população brasileira. O que a gente quer é que um governo que governe, um governo que dialogue com o Congresso Nacional, não importa, Lula sempre foi um grande negociador. Ou ele só negociava com o sindicato? Não sei. Os patrões? Não sei. Ele tem que mostrar que ele é um negociador. Ele tem que governar. Agora, tem que entender que realmente ele precisa de controlar as contas públicas. E controlar contas públicas é ter realmente encontrar uma solução para que a despesa não seja maior do que a receita. Ok, gente? Muito obrigado e até a próxima.